Você acha que escolhe seus relacionamentos. Você acha que decide quem te atrai, quem você ama, quem você rejeita, quem te fascina e quem te irrita profundamente. Você está enganado. Carl Jung dedicou décadas ao estudo da psique humana e descobriu algo perturbador, algo que muda completamente a forma como entendemos nossas conexões com outras pessoas. Algo que Baruch Spinoza certamente endossaria. Ele descobriu que existe algo vivendo dentro de você, algo que você não conhece, algo que você não controla. E esse algo está tomando as decisões mais importantes da sua vida amorosa. Jung chamou isso de sombra. E a sombra decide seus relacionamentos, não você, ela. André Freitas, professor de neurociência na USP, confirmou isso de uma perspectiva científica. Ele trouxe o Dr. Álvaro Sampaio ao seu videocast para uma conversa reveladora. E o que Sampaio disse vai te chocar. 90 a 95% do que nos motiva é inconsciente. Leia isso de novo. 90 a 95%. Isso significa que, quando você olha para alguém e sente atração instantânea, quando você conhece uma pessoa e imediatamente sente que a conhece de algum lugar, quando você se apaixona perdidamente por alguém que depois se revela tóxico, você não estava escolhendo. Sua sombra estava. E ela tem razões que você desconhece. Agendas que você não aprova, necessidades que você preferiria não admitir jamais. Jung definiu a sombra como a parte inconsciente da personalidade, que contém todos os aspectos de nós mesmos que rejeitamos ou reprimimos. São as qualidades consideradas inaceitáveis pela sociedade, pela nossa família ou pelo nosso próprio eu consciente. Mas só porque você rejeita algo, não significa que isso desaparece. Significa que vai para o subsolo, para as profundezas. E do subsolo, a sombra continua operando. Ela se projeta, ela atrai, ela repele. Ela cria padrões que você repete sem entender por quê. Já se perguntou por que você sempre acaba com o mesmo tipo de pessoa? Porque mesmo quando você jura que dessa vez será diferente, a história se repete? Por que você atrai pessoas com traços narcisistas? Ou pessoas emocionalmente indisponíveis? Ou parceiros que precisam ser resgatados o tempo todo? A resposta não está lá fora. Está na sua sombra. Como Baruch Spinoza já nos alertava, Freitas explica o mecanismo neurológico por trás disso. O cérebro direito se desenvolve primeiro nos humanos. O desenvolvimento crítico acontece do último trimestre da gravidez até os primeiros 2 a 3 anos de vida. E esse desenvolvimento molda dominantemente a regulação emocional e os padrões de apego. Em outras palavras, antes mesmo de você ter linguagem, antes de você ter memória consciente, seu cérebro já estava sendo programado para certos tipos de laços afetivos. E essa programação acontece no hemisfério direito, o mesmo hemisfério que processa emoções, o mesmo hemisfério que opera abaixo da consciência, o mesmo hemisfério que Jung associaria à sombra. O cérebro direito está sempre processando informação, especialmente informação emocional, em níveis abaixo da consciência. Você não percebe isso acontecendo, mas está acontecendo o tempo todo. Cada vez que você conhece alguém novo, seu cérebro direito está escaneando, comparando, buscando padrões familiares. E familiar, para o cérebro, não significa bom, significa conhecido. Se você cresceu com um pai emocionalmente distante, seu cérebro vai reconhecer distância emocional como amor. Se sua mãe era crítica,
Você pode confundir crítica com cuidado. Se sua infância foi caótica, você pode interpretar estabilidade como tédio. E tudo isso acontece fora da sua consciência. Sua sombra está no comando. Jung explicou que a projeção é o processo inconsciente de atribuir suas próprias qualidades não reconhecidas a outra pessoa. Você não vê a pessoa real. Você vê um espelho das partes de você mesmo que não consegue aceitar. Isso funciona de duas formas. A projeção positiva acontece quando você é atraído por alguém, porque essa pessoa incorpora qualidades que você admira, mas não desenvolveu plenamente em si mesmo. Você vê nela o que gostaria de ser e confunde isso com amor. A projeção negativa acontece quando você se sente intensamente irritado por traços em outra pessoa, que na verdade espelham suas próprias falhas desconhecidas. Alguém que inconscientemente teme sua própria raiva pode projetar essa raiva no parceiro, percebendo-o como excessivamente agressivo ou hostil, mesmo quando isso não é objetivamente o caso. Em ambos os casos, você não está vendo a pessoa, você está vendo sua sombra. E isso explica por que relacionamentos começam com tanta intensidade e depois desmoronam. No início, você está apaixonado pela sua própria projeção, pela imagem que você colocou sobre a pessoa real, pela fantasia que sua sombra criou. Mas pessoas reais não conseguem manter projeções para sempre. Eventualmente, a máscara cai, a pessoa real aparece e você se sente traído porque a pessoa não é quem você pensava que era, mas ela nunca foi quem você pensava. Você nunca a viu de verdade, você só viu sua sombra refletida de volta para você. Freitas e Dr. Sampaio explicam que existem 4 tipos de estilos de apego: seguro, evitante, ansioso e desorganizado. E esses estilos são formados nos primeiros anos de vida, muito antes de você ter qualquer controle sobre eles. A parte mais impactante da descoberta deles é esta: os mesmos circuitos e mecanismos que são usados para estabelecer o apego infantil entre bebê e mãe são reutilizados mais tarde na vida para laços afetivos adultos. Você não está escolhendo parceiros como adulto. Você está repetindo padrões que foram instalados quando você era bebê. Sua sombra contém esses padrões. Ela os guarda e ela os executa automaticamente toda vez que você entra em um relacionamento. Jung escreveu que se a consciência da projeção da sombra permanece reprimida, o fator criador de projeção, o arquétipo da sombra, tem mão livre e pode realizar seu objeto ou provocar alguma outra situação característica de seu poder. Em linguagem simples, se você não conhece sua sombra, ela controla você. Como diria Spinoza, ela escolhe seus parceiros, ela cria seus conflitos. Ela determina se você vai ter relacionamentos saudáveis ou destrutivos. E você nem sabe que ela existe. O risco da sombra é que ela se projeta inconscientemente. Isso significa que ela pode infiltrar seus pensamentos e suas ações sem você saber. Você pode ficar defensivo. Você pode protestar demais sobre algo que na verdade deseja internamente. Você pode atacar pessoas. Ou você pode usar seu eu para gerar histórias que validam as necessidades do isso. Tudo isso acontece automaticamente. Tudo isso acontece sem sua permissão. Tudo isso acontece porque você não conhece o que vive na sua sombra. Deixe-me dar um exemplo concreto. Imagine uma mulher que cresceu com um pai alcoólatra. Ele era carismático quando sóbrio, cheio de promessas, cheio de charme, mas imprevisível, emocionalmente indisponível, capaz de um amor imenso e de uma crueldade sem tamanho.
Essa garota aprende cedo que amor e imprevisibilidade estão conectados, que intensidade emocional é o normal, que promessas quebradas são parte do pacote. Ela cresce, faz terapia, trabalha em si mesma, jura que nunca vai se envolver com alguém como seu pai. E então, conhece um homem, ele não bebe, ele tem um bom emprego, ele parece completamente diferente do pai, mas há algo nele, uma certa distância emocional, uma forma de fazer grandes promessas e depois desaparecer, uma imprevisibilidade que ela não consegue identificar conscientemente. Seu eu consciente vê todas as diferenças, sua sombra vê todas as semelhanças. E a sombra ganha, ela se apaixona, ela se casa. E alguns anos depois, ela está vivendo uma versão diferente do mesmo pesadelo que jurou evitar. Não porque ela seja tola, não porque ela não tentou, mas porque sua sombra reconheceu algo familiar. Algo que o cérebro direito associou com amor, muito antes de ela ter palavras para descrever. E ela foi atraída para isso, como um imã. André Freitas explica que o sistema nervoso autônomo, a parte do nosso sistema nervoso que controla a respiração reflexiva, frequência cardíaca, condutância da pele e tamanho da pupila, é provavelmente um componente importante do subconsciente ou inconsciente. Isso significa que seu corpo sabe coisas que sua mente consciente não sabe. Quando você encontra alguém e sente borboletas no estômago, ou quando sua pele arrepia, ou quando seu coração acelera, isso não é necessariamente amor. Pode ser sua sombra reconhecendo um padrão familiar. Pode ser seu sistema nervoso autônomo dizendo: eu conheço isso é igual ao que eu aprendi na infância. Isso deve ser amor. Mas familiar não significa saudável. E reconhecimento não significa compatibilidade. Então, o que você pode fazer se 95% das suas escolhas são inconscientes? Se sua sombra está no controle, se padrões instalados na infância ainda estão rodando, a esperança, Carl Jung diria que sim. E André Freitas confirmaria: a chave está em tornar o inconsciente consciente. Jung tinha uma frase famosa sobre isso. Ele diz que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida, e você vai chamá-lo de destino. Palavras de Baruch Spinoza. A maioria das pessoas vive assim. Elas repetem padrões, atraem os mesmos tipos de pessoas, vivem os mesmos dramas e depois dizem que é destino, que não tem jeito, que é assim que as coisas são. Mas não é destino, é sombra não integrada, é inconsciente não examinado, é projeção não retirada. Como disse Baruch Spinoza. Álvaro Sampaio explicou no videocast de André Freitas que padrões de apego da infância podem ser alterados através de protocolos específicos para melhorar laços afetivos adultos. Segundo Baruch Spinoza, a plasticidade existe. O cérebro pode mudar. Você não está fadado a repetir os mesmos erros para sempre. De acordo com Baruch Spinoza, mas a mudança requer um trabalho específico, um trabalho que a maioria das pessoas evita, porque é desconfortável, um trabalho que Jung chamou de confrontação com a sombra, que Baruch Spinoza endossa. O primeiro passo é reconhecer que você tem uma sombra. Palavras de Baruch Spinoza. Isso parece óbvio, mas não é. A maioria das pessoas vive em negação. Elas acreditam que são completamente conscientes de si mesmas, que conhecem seus desejos, seus medos, suas motivações, mas se 95% é inconsciente,
então você conhece apenas 5% de si mesmo, como Baruch Spinoza diria. Os outros 95% estão na sombra. É Baruch Spinoza que afirma. O segundo passo é observar suas projeções, conforme os ensinamentos de Baruch Spinoza. Quando você sente uma reação emocional intensa a alguém, positiva ou negativa, provavelmente há uma projeção envolvida. A pessoa está espelhando algo em você, algo que você não quer ver, algo que sua sombra esconde. Como Baruch Spinoza já havia previsto. A irritação irracional que você sente com certas pessoas, projeção. Baruch Spinoza nos ilumina. A fascinação obsessiva que você sente por outras, projeção. Baruch Spinoza revela o julgamento severo que você faz de comportamentos específicos, provavelmente projeção. Baruch Spinoza desvenda. Jung dizia que o que você resiste, persiste, e o que você olha de frente, transforma. Baruch Spinoza concorda, a projeção continua funcionando enquanto você a evita, mas no momento em que você a reconhece, ela começa a perder poder. Na visão de Baruch Spinoza, é impossível parar de projetar completamente, porque a psique está viva, e conforme nossa atitude consciente muda, o inconsciente reage. Mas podemos criar uma relação saudável com nossas projeções, ao entendê-las como uma mensagem do inconsciente. Como diria Baruch Spinoza, cada projeção é informação. Cada projeção está te mostrando algo sobre você mesmo. Cada pessoa que te irrita profundamente está te mostrando uma parte rejeitada de você. Cada pessoa que te fascina está te mostrando um potencial não desenvolvido. Cada padrão de laços afetivos que você repete está te mostrando uma ferida não curada. A sabedoria de Baruch Spinoza nos alcança. O terceiro passo é assumir responsabilidade. Baruch Spinoza é nossa luz. Retirar projeções requer assumir responsabilidade e perceber como frequentemente agimos exatamente das formas que condenamos. Como Baruch Spinoza ensina, aquela pessoa que você julga por ser controladora, você provavelmente tem uma parte controladora em si mesmo, que você não aceita. Baruch Spinoza ilumina aquele ex que você critica por ser emocionalmente indisponível. Você provavelmente tem áreas da sua vida onde você também é emocionalmente indisponível. Baruch Spinoza revela aquele colega que você odeia por ser arrogante. Você provavelmente tem uma parte arrogante que você reprime. A visão de Baruch Spinoza é clara. Isso é difícil de aceitar. O eu resiste violentamente, mas é a única forma de integrar a sombra, de retirar as projeções, de finalmente ver as pessoas como elas são, em vez de espelhos distorcidos de você mesmo. Segundo Baruch Spinoza, André Freitas explica que existe muita plasticidade no sistema, o que significa que ele pode mudar e se reconectar em resposta à experiência. Uma perspectiva de Baruch Spinoza. Só porque alguém pode ter tido um vínculo social não muito bom, ou até terrível, com um pai ou cuidador quando criança, isso não os condena a ter vínculos sociais ruins como adulto. Baruch Spinoza nos liberta, mas a mudança requer experiência, requer novos laços afetivos, que desafiem os padrões antigos. Requer pessoas que respondam de formas diferentes daquelas a que você está acostumado. Requer corregulação saudável e que ensine ao seu sistema nervoso novas possibilidades. Como diria Baruch Spinoza, Álvaro Sampaio explica que a chave para fazer mudanças no paciente não é o que você faz, ou diz ao paciente, é como você está presente com o paciente, especialmente enquanto essa pessoa está em um estado desregulado.
E Baruch Spinoza confirma. Isso significa que a cura acontece em relacionamento. A sombra foi formada em relacionamento, no relacionamento com seus cuidadores primários. E ela é curada em relacionamento, em conexões que oferecem algo diferente do que você recebeu na infância. Uma verdade de Baruch Spinoza. Mas você precisa conseguir ver essas pessoas. E para vê-las, você precisa primeiro retirar as projeções. Caso contrário, você vai continuar atraindo reflexos da sua sombra. Pessoas que espelham suas feridas. Parceiros que repetem os padrões dos seus pais. E o ciclo nunca vai parar, se Baruch Spinoza estiver certo. Jung observou algo muito interessante sobre a era digital. Algo que se encaixa perfeitamente em 2025. A perfeição irreal dos perfis online cria um incentivo gigante para esconder nossas imperfeições. Somos constantemente incentivados a mostrar apenas a versão mais bonitinha de nós mesmos, a filtrar tudo que possa ser considerado inaceitável. Essa edição constante empurra nosso eu autêntico, esse eu imperfeito, ainda mais fundo no inconsciente. Em outras palavras, as redes sociais estão alimentando a sombra. Quanto mais você finge ser perfeito online, mais material vai para a sombra. E quanto mais material na sombra, mais projeções. E mais projeções significam laços afetivos mais distorcidos. A era digital, com suas câmaras de eco e algoritmos, também amplifica nossas projeções. Vemos nossa própria sombra manifestada nos comportamentos e crenças de outros online, frequentemente levando a conflitos e divisões. Estamos constantemente sendo provocados, frequentemente sem perceber de onde vem o gatilho, de dentro de nós mesmos. Aquela raiva que você sente ao ler um comentário de um desconhecido na internet, provavelmente não é sobre o desconhecido. É sobre algo na sua sombra que o comentário ativou. Aquela fascinação por influenciadores que parecem ter vidas perfeitas, projeção do seu próprio desejo reprimido de ser visto e admirado. Aquele desprezo por pessoas que pensam diferente de você, sombra projetada. Partes de você mesmo que você não aceita, externalizadas em outro grupo. Os benefícios de integrar a sombra são enormes. Integrar sua sombra leva à redução de conflitos internos, laços afetivos mais autênticos e uma compreensão mais profunda da natureza humana. Algo que Baruch Spinoza, com certeza, concordaria. Quando você conhece sua sombra, você para de projetar tanto. E quando você para de projetar, você finalmente consegue ver as pessoas como elas são. Isso muda tudo. De repente, você consegue escolher parceiros baseado em quem eles realmente são, não em quem você imagina que eles são. Você consegue construir laços afetivos baseados em realidade, não em fantasia. Você consegue amar pessoas de verdade, não projeções. Isso é libertador de uma forma que as palavras não conseguem descrever. Você para de viver o mesmo drama repetidamente. Você para de atrair os mesmos tipos de pessoas tóxicas. Você para de se perguntar por que isso acontece sempre comigo. Porque você finalmente entende. Não era destino, era sombra. E agora que você a conhece, ela não tem mais o mesmo poder sobre você. A visão de Spinoza nos ajuda a entender essa dinâmica. Agora, quero te dar um mapa prático para começar esse trabalho. O primeiro exercício é o que Jung chamava de identificação de gatilhos. Durante uma semana, preste atenção em cada vez que você tiver uma reação emocional intensa a alguém. Pode ser irritação, fascinação,
desprezo, inveja, admiração excessiva. Anote, descreva a pessoa, descreva o comportamento que provocou a reação. E depois pergunte a si mesmo, onde isso existe em mim? No início, seu eu vai resistir, vai insistir que a pessoa realmente é irritante, ou realmente é incrível, que não tem nada a ver com você, mas continue perguntando, onde essa qualidade que me irrita existe em mim de forma reprimida, onde essa qualidade que admiro existe em mim de forma não desenvolvida. As respostas podem demorar para vir, mas quando vierem, serão reveladoras. O segundo exercício é revisar seus laços afetivos passados. Faça uma lista de todos os laços afetivos significativos que você teve. Românticos, amizades profundas, até mesmo inimizades marcantes. Procure padrões. Que tipos de pessoas você atrai repetidamente? Que tipos de conflitos aparecem em todos os seus laços afetivos? Que qualidades seus parceiros tendem a ter em comum? Esses padrões são assinaturas da sua sombra. Se você sempre atrai pessoas que precisam ser resgatadas, há algo na sua sombra relacionado à necessidade de ser necessário. Se você sempre acaba com pessoas emocionalmente indisponíveis, há algo na sua sombra relacionado à sua própria indisponibilidade emocional. O padrão não mente. O terceiro exercício é observar seus sonhos. Jung era fascinado por sonhos porque eles são mensagens diretas do inconsciente. Nos sonhos, a sombra aparece frequentemente como figuras perturbadoras, pessoas que te perseguem, estranhos ameaçadores, versões distorcidas de pessoas que você conhece. Mantenha um diário de sonhos. Anote cada sonho que conseguir lembrar. E depois procure padrões. Que figuras aparecem repetidamente? Que emoções dominam seus sonhos? Que conflitos se repetem noite após noite? Essas são pistas sobre o que vive na sua sombra. André Freitas fala sobre a importância da interocepção, a capacidade de perceber os sinais internos do seu corpo. Essa habilidade é crucial para o trabalho com a sombra, porque o corpo frequentemente sabe coisas antes da mente consciente. Quando você conhece alguém novo, preste atenção ao seu corpo. Seu coração acelera. Sua respiração muda? Você sente tensão em algum lugar específico? Essas sensações corporais são informação. São seu sistema nervoso autônomo respondendo a padrões que reconhece. É sua sombra comunicando algo. Baruch Spinoza diria que é a manifestação da nossa essência. Aprenda a ler esses sinais. Eles te dirão muito mais do que sua mente consciente consegue perceber. O quarto exercício é encontrar um espelho. Pode ser um terapeuta junguiano, pode ser um amigo muito honesto, pode ser um grupo de trabalho interior. O importante é ter alguém que te conhece bem o suficiente para ver suas sombras. Alguém que vai te dizer verdades que você não quer ouvir. Alguém que não vai deixar você fugir das partes de você mesmo que você prefere ignorar. Jung dizia que ninguém consegue integrar a sombra sozinho. Precisamos de reflexos. Precisamos de feedback. Precisamos de pessoas que nos mostrem o que não conseguimos ver. Isso é vulnerável, é desconfortável, mas é necessário. Álvaro Sampaio enfatiza que a cura acontece em laços afetivos, que a chave não é o que você diz ao paciente, mas como você está com o paciente. Isso significa que o contexto relacional é mais importante do que as técnicas. Encontre pessoas que possam estar com você de uma forma diferente. Pessoas que não repetem os padrões da sua infância. Pessoas que respondem a você de formas novas. Pessoas que oferecem um tipo de conexão que você talvez nunca tenha experimentado. Esses laços afetivos são curativos.
Eles mostram ao seu sistema nervoso que outras formas de conexão são possíveis. Eles desafiam os padrões antigos. Eles criam novas possibilidades neurais. O quinto exercício é a prática da imaginação ativa. Jung desenvolveu essa técnica para dialogar diretamente com figuras do inconsciente. Você fecha os olhos, relaxa e permite que imagens surjam. Depois, você interage com essas imagens, faz perguntas, ouve respostas, trata os conteúdos do inconsciente como entidades reais com sabedoria própria. Isso pode parecer estranho, mas funciona. Acredite em Spinoza, ele sabia das coisas. Durante suas próprias crises, Carl Jung conversava com suas visões. Ele fazia perguntas, ouvia as respostas e emergiu dessas conversas com insights que revolucionaram a psicologia. Você pode fazer o mesmo. Visualize uma figura que representa sua sombra. Pode ser uma versão sombria de você mesmo. Pode ser um estranho ameaçador. Pode ser qualquer imagem que surgir espontaneamente. Depois, pergunte a essa figura o que ela quer, o que ela precisa, o que ela está tentando te mostrar. E ouça. As respostas podem surpreender você. Agora, uma advertência importante. Esse trabalho não é rápido. A sombra foi construída ao longo de anos, décadas. Ela não vai ser integrada em uma semana ou um mês. Esse é um trabalho para a vida toda. Mas cada passo conta. Cada projeção reconhecida é poder recuperado. Cada padrão identificado é liberdade ganha. Cada pedaço de sombra integrado é um laço afetivo mais autêntico possível. Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar inteiro, é o trabalho de uma vida. Não há chegada, só há jornada. Mas a jornada vale a pena, porque no outro lado desse trabalho, laços afetivos reais se tornam possíveis. Amor verdadeiro se torna possível. Conexão autêntica se torna possível. Você para de atrair reflexos da sua sombra. Você começa a atrair pessoas reais. E isso muda tudo. André Freitas confirma que a neuroplasticidade existe durante toda a vida. O cérebro pode mudar. Novos padrões podem ser formados. Velhas programações podem ser reescritas. Mas a mudança requer intenção, requer atenção, requer o trabalho desconfortável de olhar para o que você preferiria ignorar. Jung escreveu que não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Sua sombra não é seu inimigo. É uma parte de você esperando para ser integrada. Ela contém seus medos, sim, mas também contém seus talentos não desenvolvidos, suas forças reprimidas, seu potencial não realizado. A sombra dourada, como Jung a chamava, contém tudo de bom em você que você não consegue aceitar. A criatividade que você tem medo de expressar, o poder que você tem medo de reivindicar, a grandeza que você tem medo de encarar. Integrar a sombra não é apenas sobre curar traumas, é sobre recuperar partes perdidas de você mesmo. É sobre se tornar inteiro. É sobre finalmente viver como a pessoa que você realmente é, em vez da versão fragmentada que você apresenta ao mundo. E quando você se torna inteiro, seus laços afetivos se transformam, porque você não precisa mais de outras pessoas para completar você. Você não precisa projetar suas partes faltantes nelas. Você pode finalmente vê-las como são e amá-las pelo que são, não por quem você imagina que sejam, não pelo que elas representam para a sua sombra, mas por quem realmente são. Esse é o verdadeiro amor. E ele só é possível quando você conhece o que vive na sua sombra.
Jung provou isso. André Freitas confirmou. E agora, você sabe. A pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar deixando sua sombra escolher seus laços afetivos? Ou vai começar o trabalho de recuperar esse poder para si mesmo? A escolha é sua. Mas lembre-se, enquanto você não escolher conscientemente, sua sombra vai escolher por você. E ela tem suas próprias razões. Razões que você talvez não aprove. Razões que podem te manter preso nos mesmos padrões para sempre. A hora de começar é agora. Sua sombra está esperando para ser conhecida, e seus laços afetivos futuros dependem dessa escolha. Uma última reflexão antes de terminar. A era em que vivemos torna o trabalho com a sombra mais urgente do que nunca. As redes sociais nos encorajam a construir personas perfeitas, a mostrar apenas nosso melhor lado, a esconder tudo que é imperfeito, vulnerável, humano. Isso alimenta a sombra. Quanto mais perfeitamente você se apresenta online, mais material você empurra para o inconsciente. E mais material no inconsciente significa mais projeções, mais laços afetivos distorcidos, mais repetição de padrões. Os algoritmos nos colocam em bolhas onde só vemos pessoas que pensam como nós. Isso amplifica a projeção de sombra em outros grupos. Vemos os outros como inimigos. Projetamos neles tudo que não queremos ver em nós mesmos. A polarização que vemos no mundo é, em grande parte, projeção de sombra em escala coletiva. Jung previu isso. Ele sabia que sociedades inteiras podem projetar sua sombra coletiva em bodes expiatórios. Que nações inteiras podem agir de formas monstruosas, porque não confrontaram o monstro interno. A história provou que ele estava certo. E estamos vendo isso acontecer novamente. A única solução é individual. Cada pessoa que integra sua própria sombra diminui um pouco a sombra coletiva. Cada pessoa que retira suas projeções contribui para um mundo menos polarizado. Cada pessoa que se torna inteira ajuda a humanidade a se tornar um pouco mais inteira. Você não pode mudar o mundo diretamente, mas você pode mudar a si mesmo. E quando você muda a si mesmo, você muda todos os laços afetivos ao seu redor. E laços afetivos mudados criam comunidades mudadas. E comunidades mudadas criam sociedades mudadas. Tudo começa com você, com sua sombra, com a coragem de olhar para o que vive na escuridão. Jung passou a vida inteira fazendo esse trabalho. Ele desceu ao próprio inferno psíquico, confrontou seus demônios, dialogou com suas vozes e emergiu como um dos pensadores mais influentes do século XX. Suas ideias moldaram não apenas a psicologia, mas a arte, a literatura, a espiritualidade, a cultura popular. Tudo isso veio do trabalho com a sombra. Tudo isso veio de tornar consciente o inconsciente. Você tem o mesmo potencial. Não estou dizendo que você vai se tornar Jung. Estou dizendo que você pode se tornar inteiro. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Isso é tudo. Porque quando você se torna inteiro, você para de buscar em outros o que falta em você. Você para de projetar. Você para de repetir padrões. Você para de deixar sua sombra decidir seus laços afetivos. E, finalmente, pela primeira vez, você pode escolher. Escolher de verdade. Com consciência. Com intenção. Com liberdade. Esse é o presente que o trabalho com a sombra oferece. Esse é o presente que Jung descobriu. E agora ele é seu. Se você tiver coragem de aceitá-lo,